Eu tô falando pros homens e meninos que estão há 20 anos ouvindo que todos eles são tóxicos só pelo fato de serem homens. Que a gente vive numa cultura do estupro, sabe? Que todo homem é um assassino em potencial. Bom, o que a gente fez? A gente entrou numa crise da nossa identidade feminina. Talvez o nosso modelo de masculinidade, que é um modelo para os homens em geral, é um modelo no qual o homem é um provedor terceiro e a mulher é a cuidadora da família, né? Esse modelo de masculinidade não funciona. Ele já tem mais de 100 anos, ele não funcionou, ele não deu certo, ele levou a gente para esse lugar. Não posso chegar e lidar e falar que todo homem é igual se homens trans são mortos por serem quem são, se homens gays têm dificuldade de poder habitar a rua com seus amores. Então a gente precisa falar de masculinidades no plural e entender que essas masculinidades causam problemas. Quando a gente fala no Brasil de hoje, a gente fala de um país que no ano passado registrou cerca de 1.500 feminicídios. 80% desses casos, 80% dessas mulheres foram mortas por maridos, por ex-maridos. Será que esses caras também não achavam que eram bons? Será que esses caras também não achavam que aos olhos dos outros estava tudo bem? Então a gente precisa falar que não tem mania de chegada, não tem esse lugar de bem e mal, sabe? A gente tá num lugar em que é possível. Você é mal. Como? Se você mata uma mulher, você é mal. Tem um lugar de bem e mal. Eu tô falando que a gente não está numa sociedade tão maniqueísta assim. Uma pessoa má ou que faz um ato mal pode ser a pessoa que você vê como uma pessoa boa. É só isso que eu quero dizer. Mesmo um homem que você entende que seja bom, é capaz de ser violento, é capaz de ser abusivo, e você não sabe, você não tá na cara. Então só entenda que quando a gente tá falando sobre esse contexto, a gente não está falando sobre a sua masculinidade, não faz tanto sentido você se defender como sou pai, tenho 6 filhos. A gente tá falando sobre masculinidade no plural, sobre um país que mata mulheres, sobre um tipo de masculinidade que exerce poder por meio de violências psicológicas, morais, sexuais, físicas. Como você vê esse ponto dele da autoajuda, né? Que pegaria mal a autoajuda, o curso flerta com isso, com essa ideia de autoajuda. Eu vejo ele falando, mas assim, é um vocabulário muito ideológico, de uma ideologia que eu não concordo. Então, sabe, é um discurso que realmente entra em mim e não faz muita diferença pra mim, assim, porque qual que é o problema? Se fosse de autoajuda, eu não vejo assim, eu vejo um congresso, você vai debater, se fosse autoajuda, por que seria ruim? Eu realmente, assim, eu não consigo entender. São várias palavras que eu não uso no meu dia a dia e que eu acho que os homens que vão lá comigo também não usam. Então, por exemplo, essa coisa do homem precisa falar mais. Eu acho que os homens precisam falar mais, precisam falar melhor, né? Mas o cérebro masculino, ele é desde a barriga da mãe, diferente do cérebro. O neném, ele já recebe, o neném menino, já recebe na barriga da mãe, quando ele está sendo gerado, uma carga de testosterona que ele nasce mais focado em movimento e ação. Então, o bebê masculino, ele vai olhar mais pro móvel, pro carrinho, pro objetos que tem parte que você possa desmontar. Uma neném menina, ela já nasce focando mais no rosto da mãe, nas emoções. E isso é ao longo da vida. Então, as mulheres têm mais empatia, naturalmente, falam mais sobre os sentimentos dos outros. O homem, ele é um ser mais voltado para resolver problemas, se mexer, para fazer ação. Eu tô dizendo que os homens têm que ser calados? Não. Eu sou pai de 4 meninos e 2 meninas. Eu quero criar meninos que tenham empatia, mas que também sejam corajosos, sejam viris, resolvam problemas. Eu quero criar meninas que serão naturalmente empáticas, mas que também consigam ser mais racionais, como a minha esposa é, na hora de resolver um problema, na hora de agir e fazer alguma coisa. Então, assim, eu realmente, eu acho que, por exemplo, eu não sou contra que ele faça o curso dele de gênero, mas eu não entendo por que eu não posso fazer o meu curso no meu vocabulário. Quer dizer, não é nem um curso, é um congresso, sabe? Eu acho que realmente tem aí uma coisa que a gente não tá... Eu tô falando pra essa galera, que foi esquecida. Eu tô falando pros homens e meninos que estão há 20 anos ouvindo que todos eles são tóxicos só pelo fato de serem homens. Que a gente vive numa cultura do estupro, sabe? Que todo homem é um assassino em potencial. E esses caras não são assassinos em potenciais, são homens bons, só que eles estão sem lugar no debate. Eu vi ontem o post pra acabar aqui, o post que a Globo News fez, anunciando que eu ia debater com vocês, e os comentários sobre mim são absolutamente desprezíveis. Mas são os comentários dessa bolha que a gente tá, e que fala de todo homem não presta, sabe? Pelas falas da gente aqui, a gente parece que todos os homens, que 99% dos homens são assassinos de mulheres. Não são. É 1%. Vamos botar esse 1% na cadeia? Eu sou